Continuando o papo, vídeo novo. Eu geralmente não sei o que postar aqui no YouTube. Ao longo da minha vida nessa plataforma eu sempre fui perdido. Mas gosto dessa pegada narrativa e do quadro Humilde Jogador, onde faço uma review mais atrelada aos meus sentimentos em relação ao game, mais do que termos técnicos. Termos esses que eu quase não menciono. Nesse tempo off, eu me ocupo com o meu trabalho principal. Produzo conteúdo para o TikTok. Conteúdo humorístico. E aqui é como um mantra. Eu posto o que me relaxa e o que eu sinto que flui como água quando eu paro para escrever e narrar. Pois então, lá estava eu parado, em um bloqueio criativo. Já tinha produzido bastante no mês e meu pagamento já estava garantido. Tava avulso, querendo produzir, porém minha mente não estava me ajudando. Até que tive um impulso. Me interessei em saber os pontos fortes de diferentes IAs disponíveis de graça, e a opinião de cada uma sobre as outras e sobre si mesma, destacando o que cada uma faz de melhor. Vi que o DeepSeek, a IA chinesa, é a melhor para resoluções lógicas e matemáticas, e isso me deu uma ideia estranha. Essa IA pode codar? E se ela puder? Ela pode ter uma metodologia capaz de me ensinar? Eu não sei programar. Sou basicamente um artista. Gosto de desenhar, gosto de escrever roteiros. Sou ruim em matemática e nunca senti que servi para esse tipo de coisa. Então nesse dia eu decidi que iria gastar toda a minha tarde aprendendo e tentando entender o funcionamento de um jogo simples, todo feito em Python. A linguagem foi uma escolha minha. O DeepSeek me deu algumas alternativas e eu não queria perder muito tempo. Só queria testar o que ele podia fazer para alguém que realmente não entende nada do assunto. E o jogo seria Fuja do Monstro. Ou Doideira, como eu nomeei o arquivo. Então ali está. Perguntei ao Deep, como eu chamo a IA, se ele conseguia me ajudar a fazer um jogo. Ao receber a resposta, dei continuidade à criação. Ele escolheu algo simples para alguém que não sabe nada de programação. Algo que poderia ser feito em algumas horas. Ele me ensinou como baixar o Python. E apesar de certos erros da minha parte, ele me ajudou com outras coisas. Coisas essas que eu vou deixar pro final. O meu objetivo é digitar os códigos à mão e tentar entender o que cada um faz. Então o Deep foi me fornecendo esses códigos e eu fui colocando. Caso eu erre em alguma interpretação, sinta-se convidado a colocar nos comentários. Novamente, eu não sei nada sobre Python. O código começa com import random. Pelo contexto de todo o uso de Python durante o experimento e por onde eu me encontro agora, escrevendo esse roteiro já tendo terminado, o que me parece é que essa linguagem de programação utiliza de certos invocadores. É como se eu precisasse invocar uma função, com um import sendo o comando para invocar a função random, que nesse cenário tem como objetivo embaralhar os números. No caso de um jogo em Python, é definir a aleatoriedade do posicionamento no começo de cada partida. Abaixo do import random, o Deep me orienta a determinar certos valores, usando do sinal de igual. Esse sinal de igual é um determinador. Se for letra, eu uso aspas, e números podem ser adicionados normalmente. Então eu determino a largura sendo 5, a altura também sendo 5. Então toda vez que eu menciono largura no código, eu vou estar falando desse valor 5. Ainda é confuso para mim, mas pensando desse jeito faz sentido, então só vou continuar. Agora é hora de fazer as posições iniciais, utilizando o random.ranged, que olha, pelo que eu entendi, Python não é uma linguagem focada em jogos. Sim, dá pra fazer se você for muito bom, mas conforme eu fui pedindo explicações durante o experimento, eu notei que essa linguagem é muito matemática. Algo mais para banco de dados ou coisa assim. É uma linguagem de programação muito numérica. Vamos prosseguir. Random.ranged é uma função que gera um número inteiro aleatório. Entre os parênteses, a gente utiliza o número mínimo e o número máximo no qual ele pode gerar, sendo largura dentro desse comando as áreas de navegação. 5 áreas na qual o nosso personagem pode andar, que inclusive também é determinado nessa linha de código como jogador X, sendo a posição aleatória dentro dessa área de 5 na qual ele aleatoriamente vai ser gerado. Agora é hora de impedir que o nosso monstro simplesmente dê spawn em cima do personagem. Para isso vamos utilizar os dois iguais, dentro de um loop chamado while. Pelo que eu entendi, while é um loop, ou seja, toda vez que for iniciado o nosso jogo, dentro do while será repetido. Por exemplo, ao usar os dois iguais junto do ângulo X e Y do jogador, junto dos do monstro, é como se eu estivesse perguntando se eles estão na mesma posição. Perguntando se é true ou false, positivo ou negativo. Se der que eles estão na mesma posição, ou seja, dê o mesmo valor, eu mando gerar um novo valor. Entende que o while, sendo um loop, faz com que isso seja corrigido? O valor vai ser sorteado e sorteado e sorteado até ser diferente do que foi colocado no jogador. Apesar de ser uma nova tentativa, é tão rápido que não dá pra perceber mesmo que tenha caído o mesmo valor várias e várias vezes. Enquanto o sinal de igual sozinho é um determinador, o sinal de igual duplo é uma pergunta. Bem, foi o que eu entendi. Tá,
agora é a hora de criar o nosso mapa. O Deep me orientou a usar a função def, que pelo que eu entendi é para definir algo. Uma área no nosso caso. Nosso mapa. Essa parte eu confesso que até agora eu tô meio confuso. Dentro da função def usamos for, in e range. For sendo meio literal, estamos apontando para algo, que no caso é um ângulo X. In talvez seja um referencial, em algo, dentro de algo. E range seria o raio. O tamanho, dizemos que é largura, que vale 5. Talvez eu tenha dito algo errado. Talvez até agora eu tenha errado bastante. Mas o que eu preciso fazer nesse experimento é entender. E se eu entendi o que tal ferramenta faz, nem que seja uma fração do que ela representa, pra mim, isso é um ponto positivo. Depois de terminar o tamanho do nosso mapa, vem algo que eu não entendi até agora. Olha só, usamos uma função if para dizer que se algo acontecer, se isso aqui acontecer ou algo assim, faça isso. Aqui eu entendi apenas o resultado. Esse código determina o espaço vazio, dizendo o x do jogador e o y do mesmo. A minha pergunta é, usando os dois iguais, a comparação dentro da função if é perguntar se caso o jogador não estiver dentro do valor sorteado, é para deixar vazio? Porque nos valores lá em cima eu coloquei vazio como nada. No futuro eu mudo isso, mesmo não tendo entendido perfeitamente. Existe aquele end ali também, enfim. Coloca aí nos comentários se você manja. Estamos quase acabando. Nesse ponto, boa parte está pronta. O Deep me orienta a colocar um verificador, para toda vez que um monstro me pegar ser verificado e exibir uma mensagem, assim parando o jogo. É um código bem simples. Usamos os ângulos dos dois, se forem iguais o monstro ganhou. E caso ele ganhe, existe a função break, que acaba com tudo. Finaliza. Para atribuir as teclas WASD como comandos é bem simples, já que o nome da função é input. Atribuir o Q como um movimento que exibe uma mensagem também foi simples. Se apertarmos o Q, o jogo fecha. O funcionamento do movimento do jogador é outro ponto interessante. Como o Python é uma linguagem bem numérica, o que eu entendi é que se precisarmos adicionar e subtrair valores referentes ao ângulo, ir para a esquerda é positivo e direita é negativo. E ir para cima é positivo e para baixo é negativo, x e y. E por último, o jogador tem que ser perseguido. O Deep me orientou a gerar um número com uma probabilidade de 70% de chance de fazer um monstro se mover. Então utilizo o random.rangeInt e sinalizo que se o número inteiro sorteado for maior que 0.3, o monstro se move. E tá pronto. Hora de iniciar o nosso jogo em Python. Obrigado DeepSeek pela ajuda e... Não funcionou? Pois é. Quem é experiente e tá assistindo esse vídeo deve estar agonizando. E com razão, deve ter notado alguma coisa. Muita coisa eu fui corrigindo ao longo do processo, mas eu ocultei do vídeo para não atrapalhar. Toda hora eu parava e me deparava com um erro que era sinalizado, sei lá, na linha 13. E eu não sabia o que era, até perceber que o problema era um espaço. Esse tipo de coisa. Por exemplo, 2 pontos são muito importantes para a linha do código. Ele sinaliza que dentro da função tem algo para ser executado. E nossa, como eu esqueci de adicionar isso. Várias e várias vezes. Eu não vou sinalizar todos os meus erros. Isso fugiria do objetivo do vídeo. Mas entende que não foi fácil, apesar de simples? Mas então, lembra do que eu disse no começo? Que deixaria pro final do vídeo? Então, ao tentar executar o jogo, eu me deparei com... nada. Não sinalizava nada, não acontecia nada. Foi aí que eu fui atrás de respostas na internet. Eu abri o console e dava um erro escroto. Tentava no Visual Studio e nada. O que era? Eu. O problema era eu. Lembra que eu disse que o Deep me ensinou a instalar o Python? Então, só depois de ter assistido um vídeo que respondia a minha pergunta, eu vi que o coitado da IA já tinha dito o que eu precisava fazer. E era que quando eu fosse instalar, clicasse na caixa de seleção que dizia para adicionar o Python para Path. Eu não sei o que é isso, mas foi papo de 1 hora nessa. Osso. E tá aí. O nosso jogo funcionando depois de várias correções e ajustes. Futuramente eu até tirei o vazio para adicionar uns pontinhos. E depois substituí os pontinhos por emoji de parede. E depois deixei azul. Enfim, deu pra entender que eu me diverti fazendo tudo isso. E com isso terminamos aqui. Minha pira de pedir do nada pra uma IA me ensinar a programar acabou. Foi divertido. E sim, eu consegui o que eu queria. Apesar de não ser uma aula absurda de cara, o DeepSeek respondeu todas as minhas dúvidas e tentou me ajudar do jeito que ele podia no processo. Se você quiser aprofundar o conhecimento, aprender o que dá pra fazer com cada função e quando elas podem ser aplicadas, ele vai ajudar você. Ele vai se ajustar a você. Até onde eu fui, ele explica tudo. Algumas coisas eu simplesmente podia ter perguntado a ele, mas aí o objetivo do vídeo seria morto, já que não foi o que eu entendi como um completo amador, e sim o que o DeepSeek me falou. Então é isso.
Como conclusão, eu digo que os seres humanos, pelo menos os programadores júniores, correm muito perigo com o avanço da inteligência artificial. Já já elas serão capazes de fazer tudo na mão, sem precisarem ser a fonte de informação, mas a da ação. Assim, os empregos disponíveis serão para programadores bem mais experientes, até porque não tem motivos o suficiente para pagar um ser humano com conhecimento e experiência inicial na área, se a IA consegue fazer tudo isso com um prompt. Foi bem divertido, mas não sei se pretendo fazer algo assim de novo com outra linguagem. Provavelmente não. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Um beijo, falou e abraço.